Olá, querido irmão, querida irmã. É um prazer estar aqui com você para juntos compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus, a palavra de Deus que tem o poder de transformar as nossas vidas. A lição dessa semana que nos vem falando sobre humilde mansidão. Em humilde mansidão, sábado 19 de março, nós estudaremos na igreja, mas já estudaremos em casa previamente para compreendermos a palavra do Senhor, esse alimento que é o pão da vida, que nos auxilia nos momentos em que mais precisamos. Em humilde mansidão. Humilde mansidão. Aqui nos é apresentado, então, virtudes de Cristo, humildade e mansidão. Quando Cristo esteve aqui nessa terra, ele viveu plenamente a humildade e a mansidão. Ele demonstrou o seu nobre espírito por meio dessas virtudes, humildade e mansidão. Então, quando Cristo esteve aqui na terra, ele demonstrou essa nobreza. E essas duas virtudes também devem estar na vida de todo cristão, de qualquer cristão. Essas características em destaque, elas devem estar na vida de qualquer cristão, nos nossos relacionamentos, independente de quem seja a pessoa, da mais alta autoridade à pessoa mais simples da nossa sociedade. Nós devemos, então, praticar essas virtudes de mansidão e humildade. Devemos viver em humilde mansidão, assim como Cristo viveu quando ele esteve aqui nessa terra. São essas atitudes da nossa mente, do nosso coração, que Cristo deseja ver replicada na vida dos seus seguidores, na vida dos verdadeiros cristãos. Essas características elas devem ser exteriorizadas na vida do verdadeiro cristão, daquele que diz servir a Cristo. E isso é na vida prática, é na vida do dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na sociedade, na nossa igreja, onde nós estivermos, devemos praticar essas virtudes, essas virtudes divinas. Só possuirão essas virtudes divinas aqueles que estiverem em íntima comunhão com Cristo. Só possuirão essas virtudes divinas aqueles que forem santificados pela presença de Cristo constantemente. Por isso é fundamental termos um verdadeiro relacionamento com Jesus dia a dia, para que as suas virtudes, as virtudes de um verdadeiro cristão sejam implantadas em nossos corações, e o Santo Espírito então fará nascer o fruto, que é o fruto do Espírito, e então a mansidão, a humildade vai florescer em nossos corações. Mas isso se estivermos em íntima comunhão com Cristo todos os dias, dia a dia, o processo de santificação. Assim, então, nós conseguiremos alcançar essas virtudes na nossa vida e espalharemos o amor de Deus aonde quer que nós estejamos, Nós, então, só alcançaremos essa humildade, essa mansidão se nos apegarmos a Cristo. É isso que o texto básico vem nos falando, Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Então, se Cristo estiver em primeiro lugar na nossa vida e nos afastarmos dos desejos carnais, nos afastarmos do pecado, e se Cristo reinar em nossa vida, então essas virtudes nascerão em nossa vida. Deixando Cristo em primeiro lugar, essas virtudes florescerão em nosso viver. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que nós tenhamos então as suas características em nosso viver, nos nossos relacionamentos, desde a mais alta autoridade à pessoa mais simples da nossa comunidade. Então nós devemos nos revestir de Cristo, não ter cuidado das concupiscências da carne, do pecado, dos desejos carnais, mas nos apegarmos a Cristo, então essas virtudes de humildade e mansidão nascerão em nossos corações e na vida prática, dia a dia, elas serão exteriorizadas e abençoarão a vida de muitas pessoas e daremos glória ao nome de Cristo por essa prática. O texto inspirado, Testemunhos para Ministro, página 171, diz assim: que cada pessoa preste atenção a essas palavras e saiba que o Senhor Jesus não aceitará concessões. O primeiro tópico nos fala equilíbrio inspirado. A letra A: explique os deveres abrangentes dos cristãos de todas as épocas
para com as autoridades seculares, Romanos 13, 1 a 7, Atos 4, 18 a 20, Atos 5, 17 a 20. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O verso 7, estou pulando aqui alguns versos. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se isso é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor nos orientando acerca da obediência às autoridades, nos deixa bem claro que devemos obedecer às autoridades constituídas, porque toda autoridade é permitida por Deus aqui nessa terra. Deus estabelece governos, Deus estabelece os governantes para que promovam a ordem e a pacificação social. E assim nós devemos então pagar nossos impostos, devemos seguir as regras que são trazidas, demonstrando assim respeito, demonstrando assim amor, demonstrando assim então paciência e humildade em relação às autoridades. E se assim nós não fizermos, nós estaremos incorrendo em desobediência à palavra do Senhor, estaremos desrespeitando o próprio Deus. Em todos os tempos, os cristãos reconheciam o poder das autoridades, reconheciam as autoridades constituídas acima deles, os governantes que estavam acima deles, né? E nós precisamos então seguir o exemplo dos cristãos de todos os tempos. No entanto, se essas autoridades, com suas leis, entrarem em conflito contra a palavra de Deus, se entrarem contra a palavra do Senhor, contra a lei de Deus frontalmente, os verdadeiros cristãos deverão fazer uma escolha, que é obedecer a Deus acima de qualquer vontade humana. Então, se as leis humanas se opuserem à vontade divina, se as leis humanas se colocarem contra a lei de Deus, a palavra do Senhor também é muito clara a respeito desse assunto. Nós encontramos aqui na lição o exemplo do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos quando foram perseguidos, pelas autoridades do seu tempo, quando perseguidos por pregarem a palavra de Deus, e aquelas autoridades elas queriam cercear o seu direito à liberdade de expressão, à liberdade de religião, à liberdade de pregar a palavra do Senhor, a liberdade de consciência. Então, os apóstolos ali se viram nessa situação. E nessa situação está em Atos 5, 27 e 29. Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando surgirem essas situações de oposição contra a lei de Deus, contra a palavra do Senhor. Atos 5, 17 e 20. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eles eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mãos dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então os apóstolos aqui, eles continuariam pregando, fazendo a vontade de Deus em detrimento da vontade das leis humanas. Então os apóstolos afirmam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim nós podemos ver aqui, irmãos, claramente a vontade de Deus para cada um de nós. Se as leis dos homens da terra estiverem de acordo com a lei de Deus, devemos obedecê-las. Pelo contrário, se essas leis estiverem frontalmente contra a palavra do Senhor, nós devemos então escolher, devemos obedecer a palavra do Senhor. Se essa lei é contra a lei de Deus, se essa lei contradiz a vontade do Senhor, devemos obedecer a lei de Deus acima de qualquer vontade humana. E nesses últimos dias o povo de Deus será provado, será levado a situações dessa forma. A igreja do Senhor nos últimos dias e nós como indivíduos
seremos provados em situações semelhantes. Então, cada um de nós devemos fazer a nossa escolha, que é obedecer a Deus acima de qualquer lei ou vontade humana. Devemos continuar pregando o Evangelho quando surgirem leis proibindo de pregarmos o Evangelho, de levarmos a palavra do Senhor, o decreto dominical, impondo a observância do domingo contra a palavra de Deus em relação à observância do sábado. Então, todas essas situações surgirão para nós no futuro bem próximo e devemos estar atentos para continuarmos a fazer a vontade de Deus, porque importa mais obedecer antes a Deus do que aos homens. Em primeiro lugar, a Deus, precisamos então obedecer. Então, quando surgirem essas situações que irão surgir no futuro, leis contra a liberdade das pessoas, leis contra a liberdade religiosa, leis contra a liberdade de expressão, leis contra a liberdade de consciência, a liberdade de religião, decretos contra a guarda do sábado, e o povo de Deus for perseguido por causa dessas leis, então nós devemos obedecer à lei de Deus, que é superior a qualquer lei humana. Devemos obedecer a palavra de Deus, mesmo que custe a nossa própria vida. E os apóstolos aqui, nós temos o exemplo, estavam até na prisão. Foram libertos pelo anjo do Senhor, que os mandou voltar para a cidade e pregar novamente, continuar pregando. E nós também seremos levados a essa prova. E em breve o povo de Deus passará por situações semelhantes, seremos testados nesse assunto. Mas devemos ter fé, porque é o próprio Deus que nos livrará, enviando o seu anjo, assim como fez com os apóstolos no passado. Hoje, enquanto as leis dos homens, de acordo com a lei de Deus, nós devemos então ter um equilíbrio inspirado. Devemos ter mansidão, humildade, obedecendo às autoridades, conforme a palavra do Senhor. No entanto, se no dia que elas entrarem contra a palavra do Senhor, se opondo à lei de Deus, então nós devemos obedecer à palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, sem questionar a sua lei. Quando os discípulos pregavam a Cristo, este crucificado após a sua ressurreição, as autoridades ordenaram-lhes que não falassem mais, nem ensinassem em nome de Jesus. Eles continuaram a pregar as boas novas de salvação por Cristo, e o poder de Deus testemunhou da mensagem. Os enfermos foram curados e milhares foram acrescentados à igreja. Então, mesmo em meio a adversidades, o poder de Deus será visível na vida daqueles que continuarem fiéis, que permanecerem fiéis, pregando a palavra do Senhor. Muitas almas serão agregadas à igreja do Senhor, mesmo nesse tempo difícil que está adiante do povo de Deus. Como foi no passado, assim também a história vai se repetir. O Deus do céu, o poderoso governante do universo, tomou esse assunto nas próprias mãos, pois os homens estavam guerreando contra a sua obra. Ele lhes mostrou claramente que existe um governante acima do homem, cuja autoridade deve ser respeitada. Os que procuram obrigar os homens a obedecer a uma instituição do papado e pisar a pés a autoridade de Deus estão fazendo uma obra semelhante à dos líderes judaicos nos dias dos apóstolos, quando as leis dos governantes terrestres se opuserem às do governante supremo do universo. Então aqueles que são súditos leais de Deus serão fiéis a Ele. Vi que é o nosso dever obedecer às leis da terra em todos os casos, exceto quando entrarem em conflito com a lei superior, que Deus proclamou no Sinai com a voz audível, tendo sido gravada logo após com seu próprio dedo em tábuas de pedra. O segundo tópico nos fala mantendo o respeito adequado. A letra A, que atitude e critérios Cristo ensinou quanto a nosso dever para com Deus e para com o governo? Marcos 12, 13 e 17, Romanos 14 e 16. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, como
Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Eles lhe disseram: De César. Jesus respondendo-lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Romanos 14:16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Então, nós vemos aqui, irmãos, que alguns judeus mal intencionados, eles queriam pegar Jesus em alguma falta, mesmo que fosse por meio de palavras, para atingirem o ministério de Jesus, para colocarem Jesus contra o governo, para difamarem Jesus que estava contra o governo. Ali o governo, no caso, os judeus estavam sendo subjugados pelo governo romano de César, e eles lhes perguntaram sobre o tributo, né? Se deveriam dar tributo ao governo de César. E Jesus, com muita sabedoria, então lhes respondeu, vendo que era uma armadilha para o pegar por palavras, deu uma resposta adequada: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, então, deixou-nos uma lição importantíssima aqui, que nós devemos cumprir os nossos deveres diante das autoridades seculares, mas a honra e a glória devem ser exclusivas de Deus. Nós devemos, então, cumprir nossos deveres em relação a Deus, na verdade, em primeiro lugar, e também em relação ao governo. A resposta de Jesus aqui destruiu os argumentos daqueles inimigos, daqueles seus opositores. Ele não apoiou a sonegação de impostos, de fazer algo contra o governo, e mostrou aos homens que deveriam dar glórias somente a Deus. Toda honra e toda glória deveria ser dada somente a Deus. Jesus estava aqui ensinando que devemos honrar a Deus, e que honrar a Deus não significa desonrar ou desobedecer aos governantes, ao governo. Até porque, em princípio, pagar o tributo, isso será usado pelo governante para beneficiar toda a sociedade, em princípio. Será usado pelo governo, por exemplo, para organizar a sociedade, pagando salários, fazendo novas estradas, melhorando a infraestrutura, organizando a segurança pública, organizando a questão da saúde também. Então, devemos contribuir com o pagamento de tributos para que toda essa situação seja alcançada, e isso vem por meio dos governantes. Então, dessa forma, os governantes, eles são instrumentos de Deus para organizar a sociedade também. Por isso nós devemos obedecer às leis corretas, as leis que não entram em desacordo com a lei de Deus. Então nós devemos respeitar as leis, devemos obedecer o governo terrestre, enquanto ele é também obediente à palavra de Deus. Mas toda honra e toda glória devem ser dadas única e exclusivamente ao nosso Deus, que está acima de qualquer autoridade humana. Então nossos dízimos, nossas ofertas devem ser devolvidas a Deus também. E isso aqui, enquanto a lei de Deus é observada, porque se a lei de Deus for atingida pelos governantes, nós devemos obedecer à lei de Deus acima de qualquer lei humana. Nós devemos lealdade primeiramente ao Rei do Universo, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a nota: a resposta de Cristo não foi evasiva, mas uma resposta sincera à pergunta. Segurando nas mãos a moeda romana, em que estavam estampados o nome e a imagem de César, declarou que, uma vez que viviam sob a proteção do poder romano, deviam prestar a obediência que esse poder exigia, desde que tal obediência não entrasse em conflito com um dever mais elevado. Mas, embora pacificamente sujeitos às leis do país, devem sempre render a primeira lealdade a Deus. Esse é o nosso dever. Então, vamos agora para a letra B. Descreva a atitude que sempre devemos manifestar para com os governantes, conforme demonstrada por fiéis homens de Deus.
Daniel 6, 16 a 22, Tito 3, 1 e 2, Pedro 2 e 17. Vamos ver aqui o exemplo de homens do passado e que atitude tiveram em relação aos governantes. Daniel 6, 16 a 22. Afinal, o rei assinou a ordem para prenderem Daniel, que assim foi levado até a cova dos leões. Então nós temos aqui a situação do rei Dario, que foi enganado pelos inimigos de Daniel, e ele acabou fazendo um decreto equivocado, e Daniel então foi preso. Lá o rei disse a Daniel: eu espero que o seu Deus, a quem você sempre serve e adora, o salve dos leões. Naquele tempo, as ordens dos reis não poderiam voltar atrás. Os decretos do rei. Mas o rei, mesmo mandando Daniel para a cova dos leões, ele ficou preocupado com Daniel. Ele disse: olha, eu espero que o seu Deus, a quem você serve e adora, o salve dos leões. Então Daniel foi jogado na cova dos leões, uma pedra foi colocada na entrada e marcou a pedra o rei com seu anel e com o selo do reino para ninguém tirar Daniel dali. Depois disso, o rei voltou ao palácio, perdeu o apetite e foi deitar sem comer. Não quis se divertir ouvindo música como de costume e perdeu o sono e ficou acordado a noite inteira. Bem cedinho, o rei correu à cova dos leões e, cheio de tristeza, gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? Foi então que o rei ouviu uma voz: Majestade, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. Era Daniel. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me tocaram. Isso porque eu sou inocente diante de Deus. E contra o Senhor também, rei Dário. Eu não cometi crime algum. Então nós vemos aqui, irmãos, temos aqui o exemplo de Daniel, o seu testemunho de fidelidade a Deus. Daniel se manteve fiel a Deus, manteve-se fiel às suas convicções, mesmo em momento de tribulação. E pelo seu grande exemplo que ele já estava dando ali na corte, o rei já observava, né, o seu exemplo que ele já dava. E mesmo sendo acusado injustamente por seus inimigos perante o rei, o testemunho de Daniel se sobressaiu a respeito de Deus. Era tanto que o próprio rei tinha esperança que o Deus de Daniel o livraria, o Deus vivo, como ele disse aqui, o Deus Altíssimo. E Daniel fez com que o rei tivesse no seu coração a esperança em relação a Deus, um Deus que ele mesmo ainda não conhecia totalmente. Mas pelo exemplo de Daniel no meio daquela corte ali, Deus foi honrado e um milagre pôde ser operado tanto na vida de Daniel e na vida do rei, depois desse episódio. Então, a palavra do Senhor aqui nos orienta sobre as nossas atitudes. O verso Tito 3, 1 e 2 diz assim: admoesta-os a que sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mais modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então Daniel, ele foi aqui modesto, não lutou contra o rei, mesmo sendo injustiçado, ele teve um bom procedimento diante daquela corte e assim pôde honrar o nome do Senhor. Assim também devemos ser nós diante das autoridades que nos cercam, devemos dar um bom testemunho da palavra de Deus e no momento certo Deus exaltará os seus servos diante das autoridades dos homens. 1 Pedro 2,17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Então nós vemos aqui qual deve ser o nosso dever diante dos homens, né? Honrar a todos, amar a Deus acima de todos, temer a Deus, obedecer a Deus acima de todos e também honrar o governante que está no poder, porque esse governante ele está ali por permissão de Deus. Nada acontece nesse mundo que Deus não tenha o controle. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos orientando sobre qual devem ser as nossas atitudes, qual devem ser as atitudes do cristão frente aos governantes. Devemos obedecer às leis dos governantes, dos homens. A menos que ela entre em confronto com a palavra de Deus, nós devemos obedecê-las. Se elas entrarem em confronto contra a palavra do Senhor, devemos ser leais a Deus. Ele deve ser, então, a nossa primeira lealdade.
a Deus em primeiro lugar. E devemos então honrar todos os homens conforme a vontade do Senhor. Devemos reconhecer o governo humano como uma ordenança de designação divina e ensinar a obediência a ele como um dever sagrado, dentro da sua esfera legítima de atuação. Mas quando as reivindicações desse poder entram em conflito com as reivindicações de Deus, devemos obedecer a Deus e não aos homens. A palavra divina deve ser reconhecida acima de toda legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser substituído por um assim diz a Igreja ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima do brasão dos poderes terrenos. Não é exigido de nós que desafiemos as autoridades. Nossas palavras devem ser faladas ou escritas, devem ser cuidadosamente calculadas para que não pareçamos proferir aquilo que nos faria parecer hostis à lei e à ordem. Não devemos dizer ou fazer nada que bloqueie sem necessidade o caminho. Devemos avançar em nome de Cristo defendendo as verdades que nos foram confiadas. Não é sábio estar sempre criticando o que os governantes fazem. Nossa obra não é atacar indivíduos ou instituições. Nossa obra é preparar um povo para enfrentar o grande dia de Deus. Não devemos nos desviar para linhas que estimulem polêmica ou criem contrariedades entre aqueles que não pertencem à nossa fé. Com toda a modéstia, no espírito da graça e no amor de Deus, devemos apontar aos homens o fato de que o Senhor Deus é o Criador dos céus e da terra e que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então nós vemos aqui que através do nosso procedimento em relação às autoridades, nós também seremos levados a testemunhar da fé. Não é com arrogância, não é com intempéries, não é com orgulho, não é com palavras fortes, mas com humildade, com paciência, mansidão, é que nós teremos essas oportunidades com modéstia. Deus abrirá a oportunidade para que falemos a esses homens a respeito da sua verdade, mostrando a Deus, que é o verdadeiro Criador, e o seu verdadeiro dia de adoração. E assim, então, cumpriremos a vontade de Deus, mantendo o respeito adequado às autoridades e, principalmente, honrando o nome do Senhor Deus. O terceiro tópico nos fala ansiando pelo Espírito de Deus. Ansiando pelo Espírito de Deus, né? Que esse seja o nosso desejo, irmãos, o desejo do nosso coração, ter um anseio em ter o Espírito Santo dirigindo a nossa vida, dirigindo os nossos atos, as nossas atitudes como um todo. Que esse possa ser o desejo de cada um de nós. Descreva a letra A, descreva o impacto de ter a lei de Deus em nosso coração. Romanos 13, 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então nós vemos aqui, irmãos, o impacto que temos ao ter a lei de Deus escrita em nossos corações, ao ter a lei de Deus escrita em nossa mente, em nosso intelecto. Quando ela é escrita interiormente pelo Espírito Santo em nossa vida, ela então deve fluir de dentro para fora. Essas ações da lei de Deus devem ser vistas nas nossas atitudes. Então nós viveremos no amor em relação primeiramente a Deus, sobre tudo e sobre todos, e depois em relação ao nosso próximo, desde a pessoa da mais alta autoridade até a pessoa mais humilde em tamanho na sociedade, né? Ao mais simples cidadão. Então nós amaremos a Deus sobre tudo e também ao nosso próximo, desde as autoridades até o mais simples cidadão da nossa sociedade. Quando a lei de Deus ela está em nossos corações, em nosso intelecto, então nós podemos ver que os valores da lei de Deus serão vistos em nossa vida. Amaremos a Deus acima de todos, acima de tudo, e ao nosso próximo,
os nossos governantes também incluídos aqui, como a nós mesmos. E quem é que nos dá o poder para realizarmos essa obra? É o Espírito Santo de Deus que nos dá o verdadeiro amor. É Ele que planta em nosso coração o fruto do Espírito, o amor, a mansidão, a humildade. Quem planta o verdadeiro amor em nós e nos convence da verdade, nos convence do pecado, do juízo, e nos convence do que devemos fazer, que nos aproxima mais de Cristo, é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo que também é Deus. É Ele que faz essa obra de, então, convencer-nos da verdade, de implantar em nossos corações o verdadeiro amor e que nos faz estar mais em íntima comunhão com Cristo, com Deus. Então, o verdadeiro amor não é algo que vem de nós mesmos. Por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo e do seu poder em nossas vidas. E assim nós poderemos então cumprir aqui a palavra do Senhor e a lei de Deus estará implantada, será escrita pelo Espírito Santo em nossos corações e isso terá um impacto tanto na nossa vida em relação a Deus, quanto em relação ao nosso próximo e à nossa sociedade, ao nosso redor, sentirá esse impacto da nossa influência, porque estamos com Deus, estamos com Cristo, com o Espírito Santo em nossa vida. A lei de Deus é cumprida apenas quando os homens o amam de todo o coração, mente, alma e forças, e ao próximo como a si mesmo. É a manifestação desse amor que traz glória a Deus nas alturas e que traz a paz e boa vontade aos homens na terra. O Senhor é glorificado quando o grande objetivo da sua lei é alcançado. É a obra do Espírito Santo de geração em geração transmitir amor aos corações humanos, pois o amor é o princípio vivo da fraternidade. Nenhum esconderijo ou recanto da alma deve ser um refúgio para o egoísmo. Deus deseja que o plano celestial seja executado e que a ordem e a harmonia divinas existentes no céu predominem em cada família, em cada igreja e instituição. Se esse amor atuasse na sociedade, veríamos a operação de nobres princípios de refinamento e cortesia cristãos. E o amor cristão para com a aquisição do sangue de Cristo. Seria vista uma transformação espiritual em todas as nossas famílias, instituições e igrejas. Quando essa transformação ocorrer, essas agências se tornarão instrumentos divinos que comunicarão a luz do céu ao mundo, e assim, por meio da disciplina e preparos divinos, capacitará homens e mulheres para a sociedade celestial. Jesus foi preparar mansões para aqueles que estão se adaptando, por meio de seu amor e graça para as moradas de bem-aventurança. Não haverá um só egoísta no céu. A paz e a harmonia das cortes celestiais não serão prejudicadas pela presença de alguém que seja rude ou cruel. Aquele que neste mundo se envaidece da obra que lhe foi confiada, nunca verá o reino de Deus, a menos que seja transformado em espírito, a menos que se torne manso e humilde, revelando a simplicidade de uma criança. Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 139 e 140. A letra B. Agora, mais do que nunca, que solene apelo chega até nós. Agora, mais do que nunca, que solene apelo chega até nós. Romanos 13 e 11. Diz assim: Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então vemos aqui, irmãos, o tempo de volta, o tempo da volta de Jesus está bem próximo de cada um de nós, né? É isso que esse texto quer nos dizer. O tempo de se cumprirem as profecias já está diante de nós, já estão se cumprindo. Por isso aqui o apelo da palavra de Deus a cada um de nós, a cada coração, a cada família, a cada irmão. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Deus deseja que sua igreja, que nós como indivíduos, despertemos do sono e entendamos o tempo em que nós estamos vivendo,
Estamos cada vez mais perto da volta de Jesus. Por isso nós devemos pedir, então, a descida do Espírito Santo para que a obra de Deus possa ser abreviada, para que a obra de Deus seja concluída em nós e na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, na vida da sociedade ao nosso redor, que a palavra de Deus seja concluída, que a mensagem do Evangelho seja pregada. Então, nós só podemos concluir essa obra, nós só poderemos fazer essa vontade de Deus só poderemos fazer a vontade de Deus, então, ser cumprida em nossa vida pelo poder do Santo Espírito. Por isso que é importante nós pedirmos a descida do Santo Espírito em nossa vida, o poder do Santo Espírito em nossas vidas, para que Ele nos dê o poder para cumprirmos a vontade de Deus, para que Ele nos dê o poder de cumprirmos a palavra do Senhor, para que Ele nos dê o poder para cumprirmos a prática do verdadeiro amor na nossa vida dia a dia, em relação aos nossos governantes, em relação ao nosso próximo e principalmente em relação a Deus que está sobre todos. Então nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos dê o poder para levarmos a pregação do Evangelho, levarmos o Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma a vida, as vidas, a todas as pessoas ao nosso redor, para que possamos ter vontade, o desejo, despertarmos desse sono e pregarmos a todos sobre o amor transformador de Deus indistintamente. Que possamos então estar observando esse solene apelo que Deus faz a cada um de nós e que possamos estar buscando o Espírito Santo para nos acordar desse sono profundo, dessa letargia, e que possamos entender que a nossa salvação está mais próxima do que o dia quando nós aceitamos a fé. Que os ministros e membros leigos saiam aos campos maduros para dizer aos descuidosos e indiferentes que busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Então nossa obra é essa, de pregar o Evangelho, levar o amor aos corações. Agora o dia de Deus está mais próximo do que quando cremos pela primeira vez, e devemos ser mais fervorosos, zelosos e sinceros do que naqueles primeiros dias. Nossos perigos são maiores do que na época. As almas estão mais endurecidas. Precisamos agora estar imbuídos do Espírito de Cristo e não devemos descansar até que o recebamos. O quarto tópico nos fala ser focado e zeloso como nunca. Ser focado e zeloso como nunca. O que é crucial à medida que nos aproximamos do fim dos tempos? Romanos 13, 12 a 14. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, irmãos, aqui o tópico de ser focado e zeloso como nunca. Nós devemos então estar focados em fazer a vontade de Deus, focados em pregar o Evangelho, tendo o verdadeiro zelo, não o zelo falso, o zelo hipócrita, mas o verdadeiro zelo que é originado pelo verdadeiro amor. Então nós que vivemos nesses últimos dias, vivemos nos fim dos tempos, a palavra de Deus para nós a cada dia, nesse momento, é que nós devemos andar honestamente, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, mas revestidos do amor de Cristo, revestidos no nosso Senhor Jesus Cristo, não tendo cuidado da carne e nem das suas concupiscências. Nós não devemos deixar, então, que as coisas do mundo tomem nosso coração, tomem o primeiro lugar. Os prazeres do mundo, os desejos da carne, o pecado, porque tudo isso vai abafando a voz de Deus na nossa vida. Mas devemos nos voltar, então, totalmente, integralmente, exclusivamente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e deixemos que Ele domine, então, a nossa vida. Não vivemos, então, nas práticas mundanas. Nós não devemos viver nessas práticas mundanas, mas devemos estar em íntima ligação, em íntima comunhão com Cristo,
buscando primeiramente as coisas do alto, vivendo em harmonia com o nosso próximo, vivendo em humildade, em mansidão em relação ao nosso próximo, em relação a Deus. Então nós devemos viver uma vida nesses últimos dias focada em Cristo, que todas as coisas todas as outras coisas ele acrescentará, ele acrescerá em nossa vida. Então nós devemos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de estudo da Bíblia, buscando o conhecimento divino, orando, jejuando, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos deixar então nesses últimos dias o amor de Deus realmente dominar o nosso coração e devemos deixar de lado o nosso eu, o nosso orgulho, tudo aquilo que não visa com a vontade de Deus, tudo aquilo que nos afasta da santidade, tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Então, com essas ações, nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Tendo o Espírito de Deus dominando o nosso coração, então estaremos focados na obra do Senhor e abreviaremos a volta do Senhor. O Senhor não fechou o céu para o seu povo, mas o próprio curso de apostasia contínua, de brigas, inveja e contendas o separou dele. O orgulho e o amor ao mundo habitam no coração. A impureza predomina mesmo entre os que se alegam ser seguidores de Cristo. Muitos estão ansiosamente participando de divertimentos mundanos e desmoralizantes proibidos pela palavra de Deus. Assim cortam a ligação com Deus e se classificam entre os amantes dos prazeres do mundo. Se Deus lhes apresentasse os próprios pecados como parecem aos seus olhos, eles ficariam cheios de vergonha e terror. E o que causou essa condição alarmante? Muitos aceitaram a teoria da verdade religiosa, mas não se converteram a seus princípios. Na verdade, poucos são os que sentem verdadeira tristeza pelo pecado, que têm convicções profundas e ardentes da depravação da natureza não regenerada, e estão tentando andar assim como Cristo andou. O coração de pedra não é trocado por um coração de carne. Poucos estão dispostos a cair sobre a rocha para serem despedaçados. Essa é a triste realidade, irmãos, da condição do ser humano nos últimos dias. Que amor e condescendência incomparáveis. Que enquanto não tínhamos direito à misericórdia divina, Cristo estava disposto a efetuar nossa redenção. Mas nosso grande médico exige obediência inquestionável de cada alma. Nunca devemos renunciar ao nosso próprio caso. Cristo deve ser todo o controle de nossa vontade e ação. Do contrário, não assumirá nada por nós. Estamos parados, por assim dizer, na fronteira do mundo eterno. Estamos aguardando a gloriosa aparição de nosso Senhor. A noite é passada e o dia é chegado. Quando percebermos a grandeza do plano da redenção, seremos muito mais corajosos, abnegados e dedicados do que temos sido até agora. Há uma grande obra a ser feita antes que o êxito coroe nossos esforços. Deve haver reformas decididas em nosso lar, em nossas igrejas. Os pais devem trabalhar pela salvação dos filhos. Deus cooperará com nossos esforços quando fizermos tudo o que Ele nos ordenou e nos capacitou para fazer. Porém, por causa da incredulidade, do mundanismo e da indolência, existem almas à beira da nossa porta, que foram compradas com sangue e que estão morrendo nos próprios pecados, sem advertência. Satanás sempre vai triunfar assim? Ah, não. A luz irradiada da cruz do Calvário indica que uma obra maior, que nossos olhos ainda não testemunharam, deve ser feita. O quinto e último tópico diz assim: amor fraternal. A letra A. Considerando o fato de que cada ser humano é único, como devemos tratar uns com os outros, como devemos tratar uns aos outros. Romanos 14, 7 a 13. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, cada um de nós somos de Deus, somos criaturas únicas,
feitas por Deus e vivemos para Deus, para a glória de Deus. Por isso nós devemos levar em consideração várias situações nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Em primeiro lugar, nosso irmão é um filho de Deus, é alguém de origem do coração de Deus. Por isso devemos ter cuidado, ter zelo, amor e compaixão quando nos relacionarmos com o nosso próximo. Mas tu porque julgas teu irmão? Ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então nós vemos aqui, irmãos, o desejo de Deus é que nos tratemos uns aos outros com verdadeiro amor fraternal, verdadeiro amor divino, o amor de verdadeiros irmãos, sem julgamentos, sem um fazer o outro tropeçar, mas vivermos para honrar o nosso Deus nas nossas vidas, porque cada um de nós somos feitos para a honra e para a glória de Deus. E se alguém estiver em dificuldade, devemos tratá-lo com amor, não buscando julgamentos, mas tratando com amor, trazendo assim a alma de volta para ser recuperada na presença de Deus. Então todos devemos tratar com amor o nosso próximo, assim como Cristo nos tratou com amor, com misericórdia, nos dando a sua graça. Nós também devemos tratar com todo amor e com a mesma graça que Cristo nos ofertou a cada um dos nossos irmãos. Então nós devemos viver aqui a verdadeira humildade, a verdadeira mansidão nos nossos relacionamentos, uns para com os outros. Pois cada um tem um jeito de ver as situações, cada um tem as suas percepções, né? Cada um é um ser único diante de Deus. Por isso nós devemos ter paciência, domínio próprio, o equilíbrio nos nossos relacionamentos, porque a nossa natureza pecaminosa é enganosa e nos faz ver situações onde não existem. Por isso nós devemos então buscarmos de Deus o verdadeiro amor para termos o verdadeiro relacionamento com os nossos irmãos, cuidando do nosso irmão, cuidando no falar, cuidando no agir. Por isso nós precisamos tanto, irmãos, do Espírito Santo para refinar o nosso caráter, para refinar a nossa conduta, para mudar a nossa influência, para que a nossa influência então seja uma influência de vida para a vida e não uma influência de morte para a morte. Todo relacionamento na vida exige o exercício de autocontrole, paciência e simpatia. Divergirmos tanto uns dos outros em disposição, hábitos e educação que os pontos de vista diferem. Julgamos a realidade de forma diferente. Nossa compreensão da verdade, nossas ideias a respeito da conduta na vida não são iguais em todos os aspectos. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em todos os sentidos. As provações de um não são as provações do outro. Os deveres que uma pessoa considera leves são muito difíceis e desconcertantes para a outra. Tão frágil, tão ignorante, tão sujeita a equívocos é a natureza humana, que cada um deve ser cuidadoso em como avalia o outro. Mal temos ideia do quanto nossos atos influenciam a experiência dos outros. O que fazemos ou dizemos pode parecer banal, mas se nossos olhos pudessem ser abertos, veríamos que disso dependem os resultados mais importantes para o bem ou para o mal. Que importante, né, irmãos, essa nota. Então nós devemos seguir aqui o conselho da palavra de Deus, as ordenanças do Senhor para a nossa vida em relação ao nosso próximo. Continuemos a letra B e última pergunta. Como o Senhor vê aqueles que causam divisão em sua igreja? Qual é o único modo pelo qual podemos alcançar a unidade da família e na igreja? Provérbios 6, 16 a 19, Colossenses 1, 27 a 28. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que apressam a correr para o mal.
e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então aqui Deus, ele abomina e aborrece a conduta de pessoas que praticam essas situações, que causam divisão na igreja entre os irmãos, que praticam a mentira, que derramam sangue inocente, que maquinam maus pensamentos em relação ao seu próximo, que apressam a correr fazer o mal, que se torna uma testemunha falsa contra o seu próximo. Tudo isso Deus vê como aborrecível, vê como abominação, vê como pecado. E nós precisamos então eliminar a cada dia do nosso meio tais situações para que não incorramos no desagrado de Deus. Colossenses 1, 27 e 28. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória desde os mistérios entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, o único modo pelo qual podemos alcançar a unidade dentro da igreja, nas nossas famílias, é mantermos os olhos focados, fitos em Cristo, termos uma perfeita harmonia com Cristo, um perfeito relacionamento com Cristo. E desse relacionamento com Cristo, a consequência é que teremos, então, bons relacionamentos na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade. E as bênçãos fluirão por causa do nosso relacionamento com Jesus, porque o relacionamento com Jesus é transformador para qualquer pessoa. A causa de divisão e desavença na família e na igreja é a separação de Cristo. Então, a separação de Cristo causa desavenças, causa desunião, né? Aproximar-se de Cristo é o mesmo que aproximar-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia nem a administração, nenhum esforço sobre-humano para superar as dificuldades, embora haja muito a fazer, mas a união com Cristo. Quanto mais perto estivermos de Cristo, tanto mais perto estaremos uns dos outros. Deus é glorificado quando seu povo se une em ação harmoniosa. Então, irmãos, nós só alcançaremos a verdadeira unidade por meio de Cristo. A verdadeira união como povo, como indivíduos. Pela ação do Espírito Santo, então, é que nós poderemos alcançar, pela união com Cristo e pela ação do Espírito Santo, quando nós deixamos Ele agir em nossos corações. Então é assim, ligados a Cristo, é que nós poderemos viver o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, o verdadeiro relacionamento e reconhecimento de uns para com os outros. É com o Espírito de Deus, é com Cristo primeiramente em nossa vida. Então assim nossos relacionamentos serão transformados, os nossos relacionamentos serão transformados se tivermos um verdadeiro relacionamento com Cristo. Aí então nós alcançaremos vitória sobre as nossas fraquezas e verdadeiramente amaremos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua sabedoria para compreendermos a sua palavra.